assim, a ideia de escrever este livro veio na sequência de uma proposta da editora com quem eu trabalhava, de fazer uma revisão, uma atualização da Alquimia da Dor, um livro que para muitos, ou pelo menos me dizer que muitas pessoas, foi um livro útil. Mas quando peguei nele para o atualizar, apercebi-me de que o mundo, eu, as pessoas, a realidade, etc., tinha tudo mudado tanto de que achei que não era possível pegar apenas aqui e ali, ou neste ou naquele parágrafo, e fazer umas pequenas atualizações. E por fim acabei por escrever praticamente um livro novo, embora tenha recuperado algumas passagens, mas acabei por escrever um livro novo, e daí surgiu também a ideia de lhe dar um título novo, porque achei que se pusesse A Alquimia da Dor 2, por exemplo, as pessoas iriam achar que já tinham lido o livro, quando na realidade é um livro bastante diferente. E também desloquei o foco, pelo menos do título, da transformação do sofrimento para o cultivo de pensamentos e atitudes mais positivas. É claro que é a componente do sofrimento, porque na perspectiva budista, a perspectiva budista não o nega, evidentemente que a transformação do sofrimento também lá está presente, mas optei por uma perspectiva um pouco diferente. Sim, o título é interessante, eu acho que é apelativo. Há uma tendência, digamos, na sociedade, uma tendência que tem uns anos, talvez não muitos, para se falar muito, ou para se falar cada vez mais na felicidade como uma escolha, como uma opção, como algo que se cultiva, partindo de uma ideia que é, a meu ver, muito interessante e muito importante, que é de que a felicidade é uma espécie de capacidade, ou algo que nós podemos desenvolver, mas que não depende tanto das situações e das circunstâncias exteriores, mas mais de uma predisposição interior. E é um pouco nesse sentido que eu fui buscar este título. É claro que a visão um pouco New Age, um pouco de um certo tipo de espiritualidade, ou enfim, algo do género, moderno, é bastante diferente da perspectiva budista. Embora o sofrimento e a felicidade no budismo sejam os temas centrais, na realidade, e por isso mesmo a abordagem budista parece ir muito no sentido desta abordagem moderna, desta ideia de que podemos escolher se queremos ver o copo meio vazio ou meio cheio, são muito concordantes, não é? No entanto, a abordagem budista não faz o que faz a nossa sociedade, que tenta a todo o preço evitar o sofrimento, esconder o sofrimento, fazer de conta que ele não existe, e essa recusa do sofrimento e quase a obrigatoriedade de sermos felizes acaba por ter repercussões exatamente opostas, não é? E pelo menos nos Estados Unidos, mas penso que é uma tendência que se generalizou. Há uma espécie de ideia de que o que é normal é que estejamos bem, temos que estar sempre em forma, temos que ser sempre novos, temos que estar sempre no auge, não é? E se estivermos um pouco tristes ou um pouco mais desanimados, assim, já não é normal e, portanto, temos que tomar alguma coisa para ficar melhor, etc. Portanto, é claro que esta perspectiva é muito artificial, não é? E não é esta a ideia que eu quero transmitir no meu livro. Aquilo que eu quero dizer com este título é que é verdade que a felicidade é uma opção, é verdade que a felicidade é uma escolha mais ou menos habitual, é verdade que é possível habituar-nos a olhar para as coisas segundo uma certa perspectiva, mas esse hábito tem que se criar, esse hábito tem que se alimentar, e com base em quê? Não é simplesmente uma emoção passageira ou uma
uma tentativa de nos iludirmos que está tudo bem e que a vida está cheia de promessas risonhas e fantásticas, mas sim uma confrontação com a realidade e depois um arregaçar de mangas para começarmos a trabalhar com os hábitos que temos e com os nossos padrões de comportamento. Sim, portanto, em resumo, o que o livro vai tratar é, nos primeiros 3 capítulos, eu falo de como cultivar os hábitos da felicidade, hábitos de perspectiva, hábitos também de estilo de vida e de ética, e depois hábitos em termos dos nossos relacionamentos com os outros, predisposições para sermos mais calorosos e sermos mais altruístas, mas sobretudo cultivar sentimentos positivos em relação aos outros. E depois nos capítulos seguintes vou falar sobre a realidade do sofrimento, como impedir-nos de sofrer excessivamente e de sofrer desnecessariamente com as circunstâncias adversas da vida, evitando o sofrimento secundário, todo aquele que vem por nós especularmos à volta do que nos aconteceu. E também há um capítulo sobre como gerir a dor física. Era algo que eu achava que tinha faltado na alquimia da dor e que muitas pessoas me fizeram notar. E depois um capítulo sobre o papel do sofrimento no caminho espiritual, como é que o sofrimento nos transforma, como é que ele faz de nós melhores pessoas, como ele é, de certa maneira, inevitável e ao mesmo tempo indispensável para que nós possamos melhorar como pessoas e ganhar profundidade espiritual. E depois tem um último capítulo que é uma espécie de apêndice, que são no fundo descrição de meditações dirigidas, porque ao longo de todo o livro eu vou falando de vários exercícios meditativos e depois no fim eles estão aí detalhados para que as pessoas que não têm outra forma, que não têm acesso a um grupo, a um instrutor, etc., possam praticar por si. Vai haver também um suplemento, se quiserem, que é a possibilidade, para aqueles que comprarem o livro em papel, a possibilidade de fazerem um download das gravações dessas meditações dirigidas, de forma que podem transferi-las para um leitor de MP3 ou até mesmo para o telemóvel, colocar nos auriculares nos ouvidos e deixarem-se guiar na meditação. Isto como forma de, pelo menos, iniciarem e perderem o receio de estarem a fazer algo errado ou algo do estilo. E, portanto, essa possibilidade será um complemento que eu penso poderá ser bastante útil. Pois haverá uma versão em papel, que se poderá encomendar pela internet. Haverá versões digitais para poderem ser lidas no Kindle, nos leitores nos e-readers, em todos os leitores de e-books, no computador, no telefone, no tablet. E haverá uma versão que funciona com os iPads e os iPhones. Haverá uma versão com o áudio já incluído e, portanto, as pessoas poderão ver a página onde, por exemplo, refiro-me aqui ao apêndice ou ao último capítulo das práticas. Haverá nesse capítulo as pessoas poderão ler a meditação e ao mesmo tempo, ao lado, podem tocar num botãozinho e terão o áudio da gravação dessa meditação dirigida.
Portanto, haverá formatos, o formato tradicional, o livro em papel, mas também os formatos digitais adaptados aos diversos suportes que hoje existem. Não, por uma vez optei por fazer uma autoedição, como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, é cada vez mais fácil hoje em dia para os autores autopublicarem, se quiserem. Existem plataformas em que é possível o autor submeter o seu manuscrito e autopublicar-se. Pode parecer um pouco estranho fazê-lo, mas e o único receio que poderá haver é que o livro não chegue a toda a gente, mas ao mesmo tempo penso que se calhar hoje em dia com o desenvolvimento das redes sociais, o desenvolvimento da internet, etc., há provavelmente muito mais gente a consultar o Facebook do que a entrar numa livraria. Portanto, sendo que de toda a forma a distribuição de um livro em papel nunca é feita de forma maciça, a não ser que seja um best-seller já com milhões de exemplares vendidos. Muitas vezes as pessoas queixavam-se que iam às livrarias perguntar pelos meus livros e que não estavam disponíveis e era preciso encomendar e demorava 15 dias. Então, nesse sentido, se é para demorar 15 dias, o print on demand ou os sistemas através da internet permitem que chegue a todo o lado, e hoje em dia praticamente toda a gente tem acesso à internet e, portanto, não penso que o livro ficará menos disponível por estar apenas em venda na internet do que se estivesse à venda numa livraria ou à venda nas livrarias. Sim, muito obrigada. Eu espero que o livro seja útil para as pessoas que assim o entenderem e que lhes possa transmitir de alguma forma a vontade de quebrarem certos hábitos menos interessantes, certos padrões de pensamento e de comportamento que não as fazem felizes e cultivarem, que lhes dê vontade de cultivarem o bem-estar e a felicidade, o que de uma certa forma podemos pensar que é um pouco egoísta desejar ser feliz ou querer estar bem, mas a verdade é que quando estamos bem a nossa felicidade irradia e vai influenciar todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso acho que é quase um dever. Se pensamos minimamente nos outros e sobretudo naqueles que nos querem bem e que nos rodeiam diariamente, então temos que ser felizes ou temos que optar por nos habituarmos ou desenvolver hábitos que façam de nós uma pessoa mais feliz, mais calorosa.